A paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Essa linda palavra está em João, capítulo 8, versículo 12. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Encontro com a Palavra Bíblica. Para você que não me conhece, eu sou a missionária Francisca Isabel e eu estou aqui para ler o Evangelho com muito amor e muito carinho para você. O Evangelho, a leitura de hoje é João, capítulo 11, versículo 19 ao 27. Após a leitura do Evangelho, vamos fazer uma reflexão dessa linda palavra. E depois eu farei um testemunho, um momento que ocorreu em minha vida, em questão de ter ficado doente no hospital, mas graças a Deus estou aqui para falar sobre esse ocorrido também, com muita gratidão a Deus Celestial, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos primeiro à leitura do Evangelho, capítulo 11, versículo 19 ao 27 do livro de João. Como eu sempre digo, nessa vida tudo passa, menos a palavra bíblica, a palavra sagrada. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhes representar condolências pela morte do seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também, agora, que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhes Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Então essa é a palavra da salvação. E é uma linda palavra. Então vamos à reflexão do capítulo de João 11, né? Que acabamos de ler, do versículo 19 ao 27. Vamos à reflexão. No memorial de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, contemplamos a amizade de Jesus com esta família de Betânia. Marta servia com diligência. Maria escutava aos pés de Jesus. Lázaro foi ressuscitado dos mortos. Cada um ensina-nos uma dimensão dos discípulos. Jesus amava profundamente esta família. A sua amizade com eles revela-nos que Deus não é um ser distante, mas um amigo próximo que partilha as nossas alegrias e tristezas. A vida cristã é fundamentalmente uma relação de amizade com Cristo. Cultive a sua amizade com Jesus como Marta. Sirva-o com generosidade.
como Maria, escute-o na oração. Como Lázaro, deixe-se ressuscitar das suas mortes interiores. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra nos revela o quanto Deus é bom e misericordioso, né? Eterna é a sua misericórdia. Lázaro já estava morto. Marta, conversando com Jesus, pensou que ele ia ressuscitar no último dia, né? No dia da ressurreição. Mas Jesus deu a vida a Lázaro naquele mesmo instante, né? Naquela visita dele mesmo, porque Jesus é a vida e a ressurreição, né? Quem crê nele, se está morto, vive. E a gente humildemente deve levar a fé e a confiança em Deus sempre dentro do nosso coração, sempre. E eu quero dar um testemunho de um ocorrido em minha vida. Eu sempre trabalhei para fora, sabe, meus irmãos e minhas irmãs? Sempre trabalhei, né? Sou mãe, então precisava levar o alimento para casa. E teve vários períodos da minha vida, né, de trabalho. Você sabe que a gente tem que ser fiel ao trabalho também, né? Não pode ficar faltando. E teve um período da minha vida em que eu fiquei bem doente. Faz o quê? Deixa eu tentar lembrar. Olha, faz bastante tempo, uns 20 anos, mais ou menos. Eu comecei a sentir muita dor, sabe, do lado direito, assim, na frente. Muita dor, muita dor. Eu ia trabalhar assim mesmo. E aquela dor foi apertando. E aí o meu rendimento no trabalho diminuiu, né? E aí eu tive um dos gerentes, né? A infelicidade de ouvir da boca dele. Ele foi infeliz no que ele falou, né? Perdoei, porque é triste o que ele me disse. Ao lado de uma outra funcionária, ele falou: a Francisca tá igual a piada do coveiro. Que eu dava desculpa, né? Só que eu realmente estava muito doente. E aí teve um dia que eu não estava aguentando de dor, eu fui no médico, né? Passei a madrugada toda tomando remédio, fui no hospital. Aí eu lembro que o enfermeiro falou para mim, a minha menina foi até comigo, sabe? Acompanhou eu no hospital, minha filha mais nova. O enfermeiro, depois que eu passei a noite inteira com remédio para dor na veia, ele falou qual a nota a senhora dá de 1 a 10 de ter ficado bem. Aí eu falei, 8. Eu ainda tô com muita dor, eu falei para ele. Chama um médico para mim, um médico de estômago, para ele me avaliar, me consultar. Aí ele falou, eu vou chamar. Só que ele não chamou. Ele deu a alta e falou para eu ir até a sala da doutora. E eu fui. E a doutora me deu alta do hospital. Eu falei, doutora, mas eu não tô bem. Tô com muita dor mesmo. Ela falou, não, mas eu vou te passar esse remédio aqui, você vai melhorar. Se você não melhorar, você volta. Aí eu olhei para ela e falei, doutora, eu tenho um amigo que tomando esse remédio, ele tá 7 palmos debaixo da terra. Aí ela virou para mim e falou, você tá falando isso do lado, na frente da sua filha? Eu falei, para ela já aprender desde já
que tem remédio que mascara o nosso problema. E quando mascara, corre o risco de morrer. Então, ela já vai aprendendo desde já. Falei, doutora, por favor, então já que a senhora está me dando alta, eu estou indo para casa com essa receita. Ela falou assim, não, mas eu já vou te dar um encaminhamento para você ser atendida pelo médico especialista. Falei, então, por favor, nesse encaminhamento, bate um carimbo de urgente. Faz isso, bate urgente para eu realmente ser atendida logo, porque eu não estou aguentando de dor. Aí ela fez isso, graças ao nosso bom Deus, ela me ouviu e bateu o carimbo de urgente. Saí do hospital e já entreguei no escritório, né, do convênio. Naquela época era convênio, porque eu trabalhava, a firma que eu trabalhava tinha um convênio. E aí, quando foi o dia seguinte, eu fui chamada, graças ao nosso bom Deus, eu fui chamada. Fui ao consultório do médico, o médico muito atencioso me atendeu. Aí eu expliquei para ele que eu estava com muita dor, que eu estava no hospital, tudo, e a médica me encaminhou para eu ser atendida e eu pedi para ela o carimbo de urgência. Ele olhou para mim, sabe o que ele disse, minha irmã e meu irmão? Você nem poderia ter saído do hospital, Francisca. Dá para ver nos seus olhos que você não está bem. Tá nítido, dá para ver. Que médica é essa que te deu alta? Você não poderia nem ter saído, você já estava lá dentro. Tinha que ter me chamado para eu te consultar. Você vai voltar para o hospital. Falei, tá bom, doutor, então eu vou para casa, tá? Pegar minhas roupas, alguma roupa para levar para o hospital e vou. Ele falou, você não vai nem para casa. Daqui você já vai para o hospital. Lá do hospital você liga para alguém te levar alguma roupa, porque você não tá bem, Francisca. Dá para ver nos seus olhos. Então eu obedeci o médico, sabe? Eu fui no hospital, já com a guia da internação e o hospital me internou. Sabe, eu vou falar que se eu tivesse passado aquela noite na minha casa, eu não sei se eu estaria aqui para conversar e fazer essa linda leitura da palavra. Aquela noite, meus irmãos e minhas irmãs, eu vomitei a noite inteirinha. Eu deitava, vinha o vômito, corria para o banheiro e vomitava. Voltava, deitava, vinha um vômito, corria para o banheiro e vomitava. Aí chegou uma hora que eu me olhei no espelho, eu estava amarela, mas amarela mesmo, igual o amarelo da bandeira do Brasil. Aquele amarelo assustador. E eu lembro que eu olhei para o espelho, eu lembro como se fosse hoje. Eu olhei para o espelho e pensei, meu Deus, estou vendo uma defunta na minha frente. Eu estava toda amarela, os olhos amarelos, a pele do rosto, sabe? Toda amarela. E aí chegou um momento que eu já não estava conseguindo nem descer da cama, não estava conseguindo chegar ao banheiro para vomitar. Teve uma hora que eu desci da cama, corri para o banheiro, no metade do caminho eu vomitei no chão. Aí eu corri e voltei de volta para a cama, né? E aí a partir daquele momento eu já não desci da cama para vomitar mais não. Eu peguei o lençol que estava na minha cama, me cobrindo, e eu comecei a usar o lençol, sabe? E segurar assim para eu fazer os vômitos. Foi uma noite assim, de vômito a noite todinha. Eu já não tinha mais nada o que vomitar. E aí eu vomitava. Aquilo eu já estava vomitando bilis, né? Eu já não tinha mais nada para vomitar. Tava saindo um líquido verde, já tava feio mesmo, né? Aí, de manhãzinho, o médico chegou no quarto. Ele falou, Francisca, eu pedi para trazer para você uma jarra de um líquido e você vai tomar, tá bom? Eu falei, como, doutor? Eu vomitei a noite inteira, a noite inteirinha. Como que eu vou tomar esse líquido? Não tá parando nada no meu estômago. Ele falou, eu sei, eu já estou sabendo que você vomitou a noite inteira. Mas esse líquido é justamente para isso, não vomitar mais. Ele vai segurar e você não vai mais vomitar. Justamente para isso. Você vai conseguir tomar ele sim. E eu tomei, tá? Ainda eu falei para ele, falei, doutor, ele falou, porque aí eu tenho que fazer um exame para ver o que que você tem, Francisca. Aí eu falei, doutor, tira tudo. Ele falou, não, eu não posso tirar tudo, porque o pâncreas a gente não pode nem mexer, sem ele não vive.
Então, eu preciso primeiro saber o que você tem para depois eu poder fazer algo por você. E através desse exame a gente vai ficar sabendo. Você vai fazer esse exame agora cedo. E assim foi feito. Eu tomei o remédio que ele falou, a jarra do líquido, né? Aí não demorou muito, me levaram para uma sala, né, para fazer um exame. Eu não me lembro o nome do exame, ele foi feito pela boca, é como uma endoscopia, mas não é endoscopia, sabe? É um outro nome. E através daquele exame eu senti que eles colocaram alguma coisa ali e quando eles cortaram foi como tirar a tampa, um ralo da pia, né? E a água passar de uma vez. Eu senti, sabe, um monte de líquido do meu estômago, um monte de coisa assim, passar de uma vez quando ele fez aquele corte. Resumindo, no outro dia, aí depois ele me disse o que eu tinha, né? Eu estava com a minha vesícula fechada. É como realmente uma pia com ralo tampado e ela só ia enchendo e enchendo. Então, meu estômago só ia enchendo, enchendo, enchendo. E quando queria passar para a vesícula, não passava porque ela estava inflamada, ela estava fechada. E quando teve esse processo, graças a Deus, todo aquele líquido, aquela comida foi de uma vez assim, ó, como que se tira um ralo e desce de uma vez, né? E assim foi. E aí, a partir daquele momento, passou as dores, né? E aí, com os medicamentos que o médico foi me dando, eu fui ficando mais forte, a minha pele foi voltando à cor, graças ao nosso bom Deus, e a inteligência e cuidado desse médico que ele teve por mim, né? E, e graças ao nosso bom Deus, né? A doutora me ouviu quando eu pedi para ela, bate o carimbo de urgência. Porque segundo o médico que me atendeu no hospital, que me internou, ele disse eu não poderia nem ter saído do hospital. Nem deveria ter saído, ele falou. E ele viu a minha gravidade quando ele olhou para mim, que estava muito grave, ele não permitiu nem que eu voltasse para casa, de lá fosse já para o hospital. Então, se eu tivesse passado aquela noite em casa, eu não sei se eu estaria aqui hoje, né? Só Deus sabe. E eu recebi essa cura mais uma vez em minha vida, né? O médico cuidou muito bem de mim e sobre todas as coisas eu agradeço ao meu Deus celestial, porque a doutora me ouviu e bateu o carimbo de urgência e eu sei que Deus estava no comando de tudo, né? De todo o procedimento. Então agradeço muito a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o médico depois, olha, nós fizemos esse procedimento hoje. Aí quando ele viu que eu estava bem, né, ele falou, eu vou te dar alta para você descansar. E aí eu vou já deixar marcada a cirurgia da vesícula, tá bom? Você vai fazer a cirurgia, eu vou retirar a sua vesícula. E assim foi feito. Ele me deu a alta, depois de um tempo ele marcou a cirurgia. Foi feita a cirurgia, foi retirada a vesícula e eu tô bem. Tô bem, graças a Deus, né? Sem um problema. E mais uma vez eu fui curada em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu dou esse testemunho? Porque, como aqui falou de Lázaro, né? Lázaro morreu. Jesus ressuscitou. Mesmo morto, deu a vida a ele. E eu, naquele momento no hospital, quando eu me olhei no espelho, com os olhos amarelos, pele amarela, toda amarela, sem força, eu pensei, estou vendo defunto na minha frente, meu Deus, uma defunta. Então eu me vi ali naquele momento morrendo, né? Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Ele permitiu a cura e me deu o livramento, né? E aqui estou. Então eu volto a dizer, eu faço a leitura bíblica com muito amor e gratidão a Deus sobre todas as coisas, tá? É com muito amor que eu faço a leitura bíblica.
Eu sempre gostei de fazer a leitura bíblica e eu sei que às vezes tem pessoas que têm dificuldade de fazer a leitura. Tem pessoas que não sabem nem sequer ler, né? Tem pessoas que não sabem ler. Tem pessoas que têm às vezes dificuldade na visão. Uso óculos, eu peço a Deus que me dê, né? Sempre a capacidade para eu estar sempre lendo a palavra, não perder a visão. Mas tem pessoas que já não têm visão, não conseguem ler. Então eu faço isso com muito amor, viu, meu irmão e minha irmã? Com muito carinho, que a palavra de Deus ela é a fonte do nosso alimento, né? Que nos dá força, aumenta a nossa fé, a nossa confiança, a nossa coragem nessa vida, para sempre poder caminhar na vontade de Deus. E assim é. Então, à medida que eu vou lendo as passagens bíblicas, os testemunhos que foram, dos acontecimentos que foram ocorrendo em minha vida, à medida que vai passando, eu vou dando a cada testemunho de minha vida a vocês, tá bom? E hoje eu dei esse testemunho para a honra e glória de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E serei grata por toda a minha vida, por toda a minha vida serei grata ao meu Pai, por cada cuidado que Ele teve comigo desde o meu nascimento. Te convido também a assistir o meu primeiro vídeo, tá? Que no meu primeiro vídeo eu falo o porquê, né? Da minha leitura da palavra bíblica, o porquê do início do canal Encontro com a Palavra Bíblica. Eu convido você, minha irmã, meu irmão, a assistir. Te convido também, se você estiver gostando da palavra, se tocou o seu coração, se algo fez sentido em sua vida, que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir a palavra, mais pessoas possam ser alimentadas. Te convido a se inscrever no canal, para que meu canal possa crescer e o YouTube possa levar cada vez mais para mais pessoas no mundo afora a linda palavra de Deus. Te convido a dar o like e para que o YouTube também entenda, né, que você está gostando. E nos comentários, dê o seu amém, ou se desejar um pedido de oração, coloque o pedido de oração, que eu estarei junto com você orando, tá bom? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo sempre. Toda honra, toda glória seja ao nosso Pai, nosso Deus celestial, em nome de Jesus Cristo. E nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, eu te convido a fazer uma oração a Jesus, entrar em sintonia na palavra com nosso Pai. Uma oração através dessa palavra que nós acabamos de fazer, tá bom? Então vamos fechar os olhos e fazer uma oração. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, amigo fiel, aprofunda a minha amizade contigo, que como Marta te servia, que como Marta te sirva, que como Maria te escute, e como Lázaro me deixe ressuscitar pelo teu amor. Jesus, eu confio em ti. Amém. Amém, amém e amém. Toda honra, toda glória seja a ti, ó Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigada por estarem até aqui ouvindo a palavra e por ter participado dessa linda oração. Que nós possamos ser como Marta, como Maria e como Lázaro, como foi dito na oração. Que a gente possa ter uma amizade profunda com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada a cada um que esteve comigo até agora.
Que Deus abençoe a você, toda a sua família. Que Deus abençoe a mim, toda a minha família. Que Deus abençoe o mundo. Na paz, na humildade e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Fiquem com Deus.